Sejam bem-vindos a mais um episódio sobre as 8 parábolas de Mateus, capítulo 13. Nesse episódio, nós vamos tratar da segunda parábola desse maravilhoso capítulo, a parábola do joio no meio do trigo. No primeiro episódio, nós vimos as principais diferenças entre os diversos reinos e a igreja. E agora, esta parábola que vamos contemplar nesse episódio é a primeira que fala diretamente do reino dos céus. Por isso, vamos relembrar de forma breve as características principais do reino dos céus. O reino dos céus teve o seu início com a ascensão do Senhor Jesus ao céu e terá o seu fim quando esse reino, agora governado a partir do céu, de uma forma invisível aqui na terra, toma de novo uma forma visível. E isto acontece na vinda do Senhor Jesus com poder e grande glória quando ele vem até esta terra. O rei desse reino dos céus, obviamente, é o próprio Senhor Jesus, e os súditos, aqueles que estão sob o mando desse rei, são todos aqueles que professam a Cristo, tanto verdadeiros como falsos. O reino dos céus, portanto, representa um estado misto de coisas. Ali não há somente salvos, não há somente crentes verdadeiros que aceitaram a Cristo como seu próprio Salvador. Não, ali há um estado misto. O âmbito hoje da profissão cristã, e de forma geral podemos dizer é o âmbito, o reino dos céus é o âmbito da profissão. Os princípios desse reino são princípios de caráter moral. O estado misto dentro desse reino é mantido e o princípio, o lema válido ali é não julgueis para não seres julgados. A graça, portanto, opera também. Nós vimos no primeiro episódio que dentro da igreja isso é bem diferente. Ali sim precisa julgar. Vamos recordar de uma forma breve também o que é uma parábola. Nós vimos que a palavra parábola vem diretamente do grego e significa para, ao lado, e bolo, lançar ou pôr ou jogar. Portanto, uma parábola, parábolo, parábole no grego, é algo que está sendo colocado ao lado de outra coisa, para exemplificar algo. Uma parábola, ela toma uma ocorrência ou um processo da vida natural para ilustrar algo espiritual. Estabelece, portanto, uma comparação entre aqueles itens da vida natural que aparecem nessa parábola, nessa história, e esses itens, esse processo da vida natural contado na parábola, utilizado na parábola, exemplifica coisas espirituais. Os processos são processos paralelos de âmbitos, esferas diferentes, lançado lado ao lado, o natural e o espiritual. É um pouco parecido com a tipologia do Antigo Testamento. A diferença é que ali no Antigo Testamento, de forma geral, foram utilizados materiais e ações, objetos, enquanto aqui, nas parábolas, tudo isso é colocado em palavras. É uma história contada que estabelece essa comparação, enquanto lá no Antigo Testamento temos, por exemplo, um móvel no templo, a mesa dos pães de proposição, e esse móvel, esse objeto, tem um significado espiritual. Lembramos também, já que esse capítulo 13 de Mateus tem uma estrutura bastante específica. São 8 parábolas ao total, divididas em 2 grupos, claramente distinguíveis, de 4 parábolas cada grupo. E cada grupo dessas 4 parábolas é subdividido em uma parábola introdutória ou que finaliza todo o conjunto das parábolas, mais um grupo de 3 parábolas que tratam aqui das coisas interiores do reino dos céus,
e depois em 3 parábolas mais uma. Essas 3 parábolas, por sua vez, são subdivididas em, de novo, uma e um grupo de 2. Poderíamos chamar isso de uma parábola dupla. E espelhado na segunda metade, no segundo grupo das parábolas, temos então uma parábola dupla, um grupo de 2, mais um. Vimos também que todas essas parábolas têm relações uma com a outra, a primeira com a oitava, a segunda com a sétima, a terceira com a sexta, a quarta com a quinta. E agora estamos tratando da parábola do joio e do trigo. Já vimos a parábola do semeador, agora a parábola do joio e do trigo, e ela tem uma ligação interna com a parábola da rede lançada ao mar, com a sétima parábola. Ambas elas têm em comum que consideram ou mostram esse estado misto de coisas. Tem ali verdadeiros e falsos misturados. Nessa panorâmica, também temos visto que o primeiro grupo agora de 3 parábolas, após aquela parábola preparadora, básica, que era a parábola do semeador, esse primeiro grupo de 3 trata agora do reino dos céus e foca na evolução exterior desse reino. E ali a parábola do joio e do trigo tem algumas características especiais que veremos logo mais. A parábola do semeador, contemplado no episódio anterior, é a base ou a preparação. E isso podemos afirmar porque o próprio Senhor Jesus o disse em Marcos capítulo 4, versículo 13. Ele falou, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Portanto, o próprio Senhor Jesus está afirmando que aquela parábola do semeador é a base para todas as demais. É a chave, portanto. E isso é também facilmente compreendido, porque sem aquela obra do semeador, que temos contemplado exaustivamente no vídeo anterior, não existe o reino dos céus. O reino dos céus, nós vimos que tem o rei, o Senhor Jesus, e tem os súditos, aqueles que estão sob o mando do Senhor. E de onde que vêm esses súditos? Para isso precisa do trabalho do semeador. E nós já vimos ali mesmo, naquela parábola do semeador, naqueles 4 tipos de solos, que existe um solo bom apenas, e que ali, de fato, a palavra de Deus é recebida e traz fruto. Contudo, vimos também que existem solos onde aparentemente a semente lança uma pequena raiz e brota, mas esse crescimento é logo interrompido por alguma coisa e o resultado final é não há fruto. Mas isso nos mostra já aquele princípio de que no meio daqueles bons também há pessoas onde a palavra é recebida, que tem uma aparência, portanto, de salvos, de crentes, mas não a vida verdadeira, não perdura. Então, esse estado misto de coisas também depende da obra do semeador. Se não existisse a obra do semeador, ou se ele lançasse semente apenas na boa terra, não haveria o estado misto de coisas. As parábolas 1 a 4, portanto, formam grupos, como temos visto naquele gráfico panorâmico. Esse primeiro grupo de 4 parábolas, como ele é dividido em 1 mais 3 e depois 1 mais 2, aqui temos uma outra subdivisão. A parábola do semeador e essa parábola do joio no meio do trigo, portanto as parábolas 1 e 2 desse primeiro grupo, têm uma visão mais individual, focam o indivíduo, aquele que recebe a semente, e aqui nós vamos ver também nesta parábola do joio e do trigo que o indivíduo está sendo focado. Enquanto as parábolas do grão de mostarda e do fermento no meio daquela massa, as parábolas 3 e 4 desse primeiro grupo de 4 parábolas, focam mais a visão coletiva. E ambas as coisas
caracterizam o reino dos céus. Ali há indivíduos, mas também existe o coletivo. É justamente o reino é formado pelos indivíduos que formam um coletivo. As parábolas 2 a 4 mostram o caráter público e visível do reino dos céus. Portanto, a parte exterior está mais em foco. Talvez um outro pense que na parábola do fermento no meio da massa, isso não é bem o caso, porque o fermento, ao final das coisas, está dentro da massa e é algo invisível. Mas os efeitos desse fermento são claramente visíveis para fora. Aquilo que você observa do exterior, de fora, é resultado da operação do fermento. Essas parábolas 2 a 4, cuja primeira é então essa parábola do joio no meio do trigo, são uma apresentação, uma representação histórica do reino dos céus. Mostram uma evolução de coisas exteriores. Mostram também princípios muito importantes para o nosso andar prático. Os princípios válidos dentro do reino dos céus, já vimos que são parcialmente diferentes daqueles princípios válidos na igreja. Embora aqueles onde a semente caiu em boa terra, aqueles que receberam a semente, que brotou, cresceu e também trouxe fruto, esses, na época de hoje, na época da graça, fazem parte da igreja, portanto, são parcialmente as mesmas pessoas. Mas os princípios válidos são diferentes. Na parábola do joio no meio do trigo, temos alguns detalhes únicos que destacam essa parábola de entre todas as demais também. E nós veremos que essa parábola é de suma importância para termos uma visão completa do reino dos céus. Ela mostra toda a evolução desse reino dos céus sob a responsabilidade do homem desde o seu início até o fim desse reino. E essa é a única parábola que tem essa abrangência plena. Todas as demais que se seguem depois, tanto nesse primeiro grupo, como também depois no segundo grupo, há aquelas duas parábolas do tesouro e da pérola, 2, mais uma, a rede lançada ao mar, não tem essa abrangência completa. Mostram mais alguns aspectos específicos desse reino dos céus e de sua evolução. Então, essa parábola do joio no meio do trigo é muito importante para que tenhamos uma visão completa, abrangente de todo o reino dos céus. E o ponto de vista sob o qual esse reino dos céus está sendo contemplado nessa parábola é a partir dessa terra. Não é uma visão celestial a partir do céu à terra, mas sim o ponto de vista aqui é a partir da própria terra. Isso encontra um paralelo no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, que também mostra uma visão terrenal das coisas. Agora vamos abrir as Escrituras. Antes de entrarmos nos detalhes da parábola, queremos fazer a leitura do texto bíblico. Primeiramente, em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 43, iniciando com o versículo 24, que nos conta a própria parábola. Vamos prosseguir a leitura então. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Até ali temos então a própria parábola.
A partir do versículo 34 de Mateus capítulo 13, temos agora uma pequena explicação por que o Senhor Jesus está falando em parábolas. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E agora, a partir do versículo 37, o Senhor Jesus prossegue com a explicação da parábola. Versículo 37. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa leitura é feita com base na versão Almeida Corrigida Fiel, ACF, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Agora, depois da leitura, vamos então contemplar essa parábola um pouco mais a fundo. O texto aqui no versículo 24 diz: propôs-lhes outra parábola. Essa palavra outra, essa expressão significa que é mais uma da mesma categoria, da mesma qualidade. Ele está colocando ali uma parábola da mesma categoria ao lado daquela primeira do semeador. Propôs. Esse termo justamente quer dizer colocar ao lado de. Então, essa segunda parábola aqui do joio no meio do trigo é colocada ao lado da primeira. Tem a mesma qualidade, é da mesma categoria. Ela é uma continuação, de certa forma, dessa introdução dada pela parábola do semeador. E nós conseguimos facilmente detectar a ligação interna que as duas parábolas têm. O tema da semeadura está sendo continuado aqui nessa parábola do joio e do trigo. Também esse mesmo versículo diz: o reino dos céus é semelhante ao homem, etc. Esse termo é semelhante, literalmente quer dizer chegou a ser semelhante. Isso significa que essa parábola, como já dissemos, mostrando toda a evolução do reino dos céus, dando uma panorâmica completa de todo o reino dos céus, essa parábola enfatiza, contudo, o final dessa evolução. Ela mostra os fatos históricos que conduziram, que levam a esse final. Isso também faz sentido, porque não seria interessante o Senhor Jesus estar falando sobre o final do reino dos céus, enfatizando essa parte, sem que desse alguma informação de como chegou àquela situação e aquele final que se apresenta. Uma outra coisa interessante aqui, e muito importante, é que esse homem, ele semeia a boa semente no seu campo. O Senhor Jesus, ele adquiriu esse campo enquanto homem aqui na Terra. Nós sabemos que depois da queda do ser humano em pecado, o Satanás, ele tomou, de certa forma, posse desse mundo, do conjunto das pessoas, apoderou-se desse campo para si, e o legítimo dono, o legítimo senhor desse mundo, teve que recomprar esse campo. Isso o Senhor Jesus fez. Ele comprou o campo todo. Esse termo comprar vai aparecer novamente nas parábolas do segundo grupo, da segunda dupla de parábolas, nos versículos 44 a seguir, onde nós vemos as duas parábolas pequenas do tesouro no meio do campo e da boa pérola.
Ali nós temos de novo, e com um pouco mais de detalhes, esse ato de comprar. Não devemos agora confundir esses termos. Comprar não é igual a resgatar ou redimir. Ambas as coisas requerem um preço, sim. Mas a compra nos fala de direitos adquiridos sobre essa propriedade. O título de propriedade, a escritura, basicamente, foi passada ao novo dono. Mas ele não resgatou ou redimiu a todos automaticamente que estão nesse campo, porque também os seus direitos não são reconhecidos pela maioria. Portanto, a compra e a redenção, o resgate, são duas coisas diferentes. Ele comprou a todos, tem direito sobre todos, e com isso todos, de fato, são responsáveis a ele, ao Senhor Jesus. Mas o preço de resgate se aplica apenas àqueles que, de fato, o aceitam como seu Salvador. Desses, ele também é o Redentor. Nessa parábola do joio no trigo, temos vários símbolos. A parábola em si, versículos 24 a 30, é seguida pela explicação dada pelo Senhor Jesus nos versículos 36 e 43. E nós precisamos ver ambas essas coisas, porque na explicação o Senhor Jesus ele ultrapassa o ensino da própria parábola, ele vai além. Isso ele já fez, inclusive, na parábola do semeador. Quando ele deu as explicações para os discípulos, ele também foi além da própria parábola. Ele acrescentou alguns detalhes, como, por exemplo, aquela expressão que nós vimos, aquele que foi semeado. Antes estava falando somente da semente da palavra de Deus. Na explicação, ele ultrapassa isso e aplica de alguma outra maneira. Isso também acontece aqui. E é interessante também observarmos que as duas parábolas foram contadas à multidão, enquanto as explicações foram dadas de forma especial ao grupo menor dos discípulos, onde ainda há Judas Iscariotes no meio, sim, portanto também continua sendo um grupo misto, mas é apenas Judas que está ali no meio. Então nós podemos sim ver que o Senhor Jesus, ele dá explicações mais profundas àqueles que estão próximos dele, que têm uma relação especial com ele. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Já o salmista dizia isso. Então vemos agora aqui o homem que semeia na parábola. A explicação dada pelo Senhor Jesus deixa claro que esse homem é ele mesmo, mas só a figura do Filho do Homem. Esse termo Filho do Homem é um termo característico do Senhor Jesus, geralmente em relação com esta terra, ou com Israel também. Quando as parábolas nos falam mais da relação do Senhor Jesus para com a igreja, geralmente encontramos o termo Senhor. Podemos verificar essa mudança de terminologia de uma forma bastante clara nos capítulos 24 e 25 de Mateus. O Filho do Homem, portanto, o Senhor Jesus, enquanto homem aqui na terra, em sua relação também com a terra e com Israel. O campo. O campo é o mundo. O Senhor Jesus o readquiriu por meio de sua obra na cruz, aquele âmbito sobre o qual Satanás tinha o poder. Por causa de sua morte na cruz, ele agora tem direito sobre todo esse campo, sobre o mundo com todo o seu conteúdo, todos os homens que vivem nele. A boa semente, o trigo, versículo 25 da parábola, está sendo explicado depois pelo Senhor Jesus como os filhos do reino, ou seja, são em contraste com os filhos do maligno, os verdadeiros, aqueles que de fato pertencem a ele, que de fato reconheceram o seu senhorio, os seus direitos de proprietário sobre esse campo. Esse homem ali, esse filho do homem, na explicação, o Senhor Jesus, ele coloca a sua boa semente no meio desse campo. Ele semeia essa boa semente. E nós vemos aqui que enquanto na parábola do semeador,
era primordialmente a palavra de Deus, embora o pensamento de que também pessoas são comparadas à semente já foi introduzida. Aqui nessa parábola, a boa semente de fato são pessoas, são os filhos do reino. O inimigo, ele sobressemeia. Ele semeia no meio, não, ele sobressemeia. Ele joga a sua semente em cima desse campo. O filho do homem já semeou, ele semeia sobre isso. E esse inimigo é o diabo. O joio, o Senhor Jesus explica como os filhos do maligno, portanto, aqueles que não reconheceram o seu senhorio, não reconheceram os seus direitos como dono deste campo, mas ainda estão sujeitos e se sujeitando ao próprio diabo. O antigo impostor desse campo estão se sujeitando a ele, carregando consigo todas essas características também que o diabo tem. Eles são os filhos do maligno. A ceifa. A ceifa é o fim do mundo. E ali nós temos esse destaque para o final da evolução desse reino dos céus. Os ceifeiros, o Senhor Jesus explica que são os próprios anjos. E observemos bem que quando o Senhor Jesus fala da ceifa, que inclusive é diferente daquela expressão por ocasião da ceifa, nós vamos ver isso ainda. Esse tempo da ceifa, quando o campo está realmente maduro para ser ceifado, é determinado pelo trigo, não pelo joio. O joio e o trigo crescem ambos juntos até a ceifa. Aí, por ocasião da ceifa, vêm os ceifeiros e na própria ceifa, então, na explicação do Senhor Jesus, versículo 39, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros, os anjos. Ali o joio é colhido e queimado no fogo. Mas a determinação da ceifa em si, daquele momento no tempo, são os filhos do reino. E isso é maravilhoso ver também. Não é o diabo e os filhos do maligno que determinam em última instância as coisas, mas sim são aqueles que pertencem ao dono desse campo, que reconheceram o seu senhorio. Quando esses estão maduros, ali chega a ceifa. Quando os discípulos, no versículo 36, pedem ao Senhor Jesus dar a explicação dessa parábola, eles falam, explica-nos a parábola do trigo? Não, eles falam, explica-nos a parábola do joio do campo. É interessante que eles captaram muito bem a mensagem que o Senhor Jesus está dando nos primeiros versículos a partir do 24 na própria parábola. Aquilo que na aparência exterior caracteriza esse campo é o joio. Há tanto joio daquela semeadura que o diabo fez, que à primeira vista, quando você olha para esse campo, é o joio que predomina. E assim temos que nos ocupar agora com algumas características do joio, o joio no meio do trigo. Nós temos ali uma figura que quando o trigo já está começando a amadurecer, o joio ainda está ali e se manifesta de uma forma mais clara. Mas nós reconhecemos também que ele é um pouco diferente do trigo, sim, quando ele começa a amadurecer. Contudo, quando o joio e o trigo estão sendo recém-semeados, brotando, e ainda não chegou a ocasião da ceifa, próximo à ceifa, ali ambas as plantas têm uma aparência tão próxima uma da outra que não se consegue distinguir qual é qual. O joio, na vida real, ele compete com o trigo por nutrientes. Eles estão juntos ali na mesma terra, no mesmo campo. Nas primeiras fases de crescimento, o joio é irreconhecível, não se pode distinguir entre joio e trigo. Contudo, o joio, no consumo para o ser humano, é venenoso. O joio consumido ele pode causar desde vômitos e mal-estar até mesmo a morte em alguns casos. E o joio maduro tem geralmente uma coloração preta, enquanto o trigo maduro é dourado, isso todos nós sabemos. Então por ali já fica mais
compreensível agora porque o dono desse campo está dizendo aos seus servos: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, porque somente ali é reconhecível o que é joio e o que é trigo. Como vamos resolver o problema do joio? Será que a solução é arrancar o joio do meio do trigo? O Senhor Jesus aqui, ou melhor, o homem que semeia a boa semente, o filho do homem, ele diz não, não arranquem. E qual que é a razão disso? Qual que é a sua motivação por detrás? Porque, na verdade, ele, como dono do terreno, ele não tem interesse no joio. Ele semeou boa semente. Ele semeou trigo. E é trigo que ele quer colher desse campo. Ele não quer o joio. Então, por que ele não deixa que esse campo seja limpado? É justamente por causa do trigo. Por causa dessa semelhança tão próxima que os servos que iriam para o campo para arrancar não poderiam distinguir com clareza entre uma e outra planta. E o perigo seria muito grande, então, de arrancar também o trigo juntamente com o joio. E isso não estaria no interesse do dono desse campo de igual maneira, porque o trigo, ele quer todo em seu celeiro. Ele não quer perder uma única planta de trigo. E por isso a pergunta que esses servos estão fazendo é uma pergunta boa. Aqui também vemos uma pequena diferença entre a parábola e a explicação, porque na explicação o Senhor Jesus não explica quem são os servos. Mas nós podemos facilmente reconhecer que são pessoas com uma responsabilidade especial. Não que essas pessoas tenham uma responsabilidade maior do que as demais, mas elas reconhecem a sua responsabilidade especial. Não, essas pessoas, elas reconhecem a sua própria responsabilidade que elas têm com o dono do campo. Elas estão percebendo essa dificuldade, estão percebendo, isso não é tudo trigo. Ali tem muito joio no meio. E o joio, ele tira os nutrientes que seriam para o trigo. Vamos deixar só trigo no campo. A ideia em si é uma ideia boa, mas a maneira de solucionar que se expressa na pergunta não é boa. Arrancar? Não. E que bom que nós temos também hoje pessoas com essa responsabilidade que se assemelham a esses servos. Você e eu podemos ser servos assim. Será que nós estamos nos dando conta da nossa responsabilidade diante desse dono? E caso que sim, não vamos agir simplesmente por impulso e por vontade própria e fazer as coisas do nosso jeito. O resultado vai ser estrago. Se o servo fosse lá para o campo, arrancar simplesmente, sem perguntar, ele estaria arrancando trigo também. Por isso é uma pergunta boa que fazem, uma ação boa de perguntar para o dono do campo: você quer que façamos isso? E o dono do campo, ele diz: não, não quero. O juízo não é nosso, mas é do Senhor, e para tal ele usa os anjos. Por quê? Porque nós hoje, e o reino do céu, em sua maior extensão, abrange justamente a época da graça. Já vimos que começa antes e termina depois, mas o maior espaço de tempo abrange a época da graça. E ali o Senhor, ele não quer que nós façamos esse papel de juiz. Assim como ele também não quer que as pessoas que fazem parte do remanescente judeu no futuro se encontram nesse papel de executar juízo. Não, o juízo pertence ao Senhor e ele usa os anjos para isso. Nós somos da época da graça. Ele quer que nós, dentro do âmbito do campo e do reino dos céus, mostremos essa graça, não o juízo. Dentro da igreja é uma outra história. Na cristandade, infelizmente, tem se desconsiderado esse princípio muitas e muitas vezes. Os resultados piores dessa desconsideração nós podemos facilmente reconhecer na história. Pensemos, por exemplo, nas cruzadas, pensemos na Inquisição, outras coisas mais, atrocidades que foram cometidas em nome de Cristo, tentando arrancar o joio. E o que aconteceu? De forma geral, esses servos que não perguntaram
pelo Senhor não perguntaram se deveriam arrancar o joio ou não. Geralmente não arrancaram o joio, mas sim o trigo. O Espírito Santo, ele ainda retém a evolução total do mal. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, nos diz: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nós lemos a respeito dessa longanimidade do Senhor, dizendo: não arranqueis ainda. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nós lemos que ele quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. É por esses motivos que o Senhor ainda é longânimo, que ele quer esperar até o momento exato da ceifa, para então executar o juízo. O reino dos céus não é a igreja, já vimos isso várias vezes, e aqui de novo, os princípios são diferentes. Na igreja, sim, ali existe disciplina e a separação do mal, e tem que haver. Se no âmbito da igreja não observamos a disciplina, não observamos a separação do mal, nós estamos nos colocando contra a vontade da cabeça do corpo. Já mencionamos essa expressão por ocasião da ceifa. Essa expressão aparece na parábola em si, e essa expressão designa o tempo imediatamente antes da ceifa final. Versículo 39 menciona a ceifa. A ceifa é o fim do mundo. Então, a ocasião da ceifa é o tempo antes disso, imediatamente antes. É, portanto, um tempo preparatório. E também esse tempo preparatório, segundo a parábola, é definido pelo estado do trigo. Por ocasião da ceifa, quando se vê que os campos estão maduros, quando o trigo está com aquela coloração bonita, dourada, e o joio ainda está ou verde ou já tomando a sua cor preta, ali sim o tempo preparatório chegou. E nesse tempo preparatório tem algumas coisas a serem feitas. O joio só é juntado e queimado na própria ceifa. O que acontece por ocasião da ceifa? Versículo 30 diz: por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Atai primeiro o joio. E esse papel, então, os anjos fazem depois. A ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. E eles têm esse discernimento maior. O trigo é colhido para o celeiro celestial, enquanto o joio está sendo juntado para então ser queimado. Mas essa tarefa não é nossa, é colocada pelo Senhor nas mãos dos anjos. Algumas considerações finais. A ocasião da ceifa. Nesse momento, o trigo é ajuntado no celeiro. Versículo 30 fala apenas de atar o joio em molhos para o queimar, colher. Mas ele fica lá. O queimar do joio é mencionado então no final, na explicação no versículo 40. É colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Já o trigo, ele é ajuntado no celeiro. Esse ajuntamento do trigo acontece por ocasião do arrebatamento, aquele ato final que encerra a época da graça na qual estamos vivendo. Ali o trigo é juntado no celeiro celestial. E o joio, atado em molhos, aguarda pelo juízo final. E ali queremos fazer um pequeno apelo. Quem sabe entre aqueles que estão assistindo, ouvindo, ainda tem alguém que não conhece o Senhor Jesus como o seu Salvador.
Hoje ainda é a ocasião para aceitá-lo. Ele morreu por você. Ele comprou o campo e tem direitos sobre você. E ele quer que você se submeta a ele, que se sujeite a ele. E então você também será um desses filhos do reino, dessa boa semente. E nós que já temos o Senhor Jesus, nós somos essa boa semente. E o que a boa semente precisa fazer dentro desse campo? Crescer, dar fruto, ser semelhante ao Senhor Jesus, o grão de trigo. Essa é a nossa responsabilidade. E aqueles que são servos nesse campo, que não arranquem o trigo juntamente com o joio. Deixemos isso para quem sabe fazer essa tarefa. O joio ele é reservado para o juízo. E haverá também outros crentes depois da época da graça, nós sabemos disso. E o reino dos céus ainda se estende nesta época transitória entre a época da graça e o estabelecimento visível do reino milenar. E aí chega o momento da ceifa final, quando o trigo então também é juntado no celeiro. E aqui nós vemos a abrangência dessa parábola, que realmente ela contempla toda a evolução do reino dos céus e justamente não apenas a época da graça, a época da igreja. Também na ceifa, o Senhor está falando ainda do trigo que é colhido. Além do arrebatamento, que é uma primeira fase dessa ceifa, uma primeira parcela desse trigo ajuntado no celeiro, ele vai para o celeiro celestial. Mas existe uma segunda parte de trigo, que também está nesse campo, que vai entrar no reino visível, no reino milenar aqui na terra. O remanescente judeu, aqueles que ouviram o evangelho do reino e deram crédito a ele por meio da pregação do remanescente. Esses são recolhidos também no celeiro terrestre. Lembramos lá no início do primeiro episódio, falamos sobre os reinos e a parte celestial e terrestre do reino milenar. Ambos esses celeiros são preenchidos com trigo. O joio, então, na ceifa final é colhido e queimado. Que você não pertença a esse joio. Serão momentos horríveis que sobrevirão a essa terra ainda depois do arrebatamento. E uma vez acontecido o arrebatamento, se você não aceitou a Cristo como seu Salvador, antes disso, não haverá mais uma segunda chance. Não haverá mais a possibilidade de aceitar a Ele como seu Salvador, nem para entrar no reino milenar aqui na terra. A você, Deus vai mandar o espírito de enganação. Você não vai mais poder crer nele. O espírito de mentira vai operar. E você vai dar crédito à mentira. Crédito ao anticristo. Crédito a Satanás. E você vai ser como juntado, mas ficando no campo para ser queimado. Que é o joio julgado finalmente na ceifa final. Mas que maravilha que essa parábola e a explicação principalmente que o Senhor Jesus está dando não termina com essa palavra de julgamento. Não termina com o versículo 42, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não, haverá um triunfo total da graça, do amor, da santidade e da justiça. Mateus 13:43 diz, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E ali temos em foco, então, essa parte celestial do reino milenar. O trigo foi recolhido no celeiro terrestre, no celeiro celestial. E esse destaque é dado àqueles que estão nesta parte, no reino de seu Pai. Os justos resplandecerão. Já o profeta Daniel falava desses justos. O Senhor Jesus ali fala desses justos. E que triunfo da graça realmente, da graça de Deus, da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus, do amor do Senhor Jesus, também da sua santidade, que eu e você, que somos dele, que pertencemos a ele, somos considerados como justos. Não merecíamos isso. Nem enquanto a nossa vida como crentes, nós não estamos levando de uma forma justa, em justiça divina. Pelo menos devemos reconhecer que
muitas vezes não estamos agindo segundo esse padrão, e ainda assim ele nos chama de justo. Resplandecerão como o sol, semelhante ao sol, assim como o Senhor Jesus, o sol da justiça, no reino de seu Pai. E estaremos vindo juntamente com ele. Ele virá com todos os seus santos para ser glorificado em nós, também aqui na terra. Ele se apresentará diante de todos. Mas aqui o destaque é dado para esse resplandecer no reino de seu Pai. Que parte é nossa? Que triunfo total da graça de Deus. Que triunfo do amor, que triunfo da santidade, que triunfo também de sua justiça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça você também hoje ainda. Nos próximos vídeos, nós vamos nos ocupar com a parábola 3 e 4, o grão de mostarda e o fermento na massa, e nós vamos contemplar essas duas parábolas num pacote, porque formam uma parábola dupla. Focam aspectos levemente diferentes da mesma coisa. Então, eu gostaria de poder contar com vocês também na contemplação dessas duas pequenas parábolas do grão de mostarda e do fermento na massa. Vejo vocês então no próximo episódio. Até lá. Que o Senhor os abençoe a todos.